Sem enrolação, vamos direto ao assunto. Etanol num veículo com injeção direta, eu posso ou não posso utilizar? Tem algum problema ou não? Olá pessoal, eu sou o professor Moisés Dutra da Aliança Centro de Formação Profissional e hoje eu trago para vocês aqui um vídeo definitivo, um vídeo sem enrolação sobre injeção direta, melhor ainda, sobre a utilização de etanol em veículos flex com injeção direta, por exemplo, o HB20, o Nivus, o Virtus, Toro, o Jeep Compass e o Renegade também, os modelos novos, eles são veículos flex com injeção direta, tá? Então, nesse tipo de veículo, fala-se tanto por aí que a gente não pode utilizar etanol, outras pessoas falam que sim, eu posso utilizar, não tem problema nenhum, uma vez que esse veículo é flex. Então, no meio de tanta informação e desinformação, nós da Aliança Centro de Formação Profissional trouxemos aqui para você esse vídeo, que é um vídeo definitivo. E o melhor de tudo, pessoal, sem viés analítico, tá? Nós vamos trazer aqui para vocês, não é o meu achismo, não é o que eu penso, não é o que nossa equipe pensa, mas sim aquilo que está baseado dentro de dados científicos, de coisas que estão ligadas à ciência, que tem uma explicação científica e não simplesmente achismo ali do teu cunhado, de uma pessoa que simplesmente está falando, baseados em dados que nem ele sabe de onde que tirou. Beleza, pessoal? Quer saber um pouquinho mais? Vem comigo, cola comigo que você passa de ano. Então vamos lá, pessoal. A injeção direta, ela chega no Brasil inicialmente não no modelo flex, ou seja, no modelo monocombustível, no caso utilizando gasolina, apenas gasolina, e depois com o tempo ela evolui para esses veículos que eu já falei para vocês, e entre outros também, o modelo flex, tá? E aí começa a nascer várias dúvidas, poxa, mas esse sistema está adaptado, não está adaptado corretamente para a utilização do etanol? Muitos donos, mecânicos relatam que a utilização de etanol nesse tipo de veículo traz alguns problemas. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos primeiramente à análise científica disso tudo para a gente poder entender um pouquinho melhor e ter uma conclusão ali realmente assertiva em relação a esse assunto. Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês aqui, eu não sou contra a utilização de etanol em veículos flex. Muito pelo contrário, eu gosto bastante, tanto que já tive vários veículos com motor flex, e normalmente, sempre que possível, eu utilizava o etanol nesse tipo de veículo, porque existem sim vantagens na utilização do etanol. Por exemplo, eu sempre dirigi ali na região da Grande São Paulo, então muito trânsito, é um trânsito muito intenso, você demora muito tempo para se deslocar de um lado para o outro. Então, nesse tipo de utilização, num veículo que tem um motor de injeção indireta, nós temos a vantagem da preservação do óleo lubrificante. Então, você tem menos contaminação do óleo lubrificante, e quem é mecânico, conhece um pouco de carro, sabe que quanto menos o óleo lubrificante for contaminado, melhor vai ser a durabilidade daquele motor. Então, por esse motivo, eu acabava sempre utilizando o etanol e eu gostava bastante. Não me importava muito que a autonomia ficou um pouco reduzida, né? Uma vez que eu rodava mais dentro da cidade, então estava tudo ok. Então, o que eu vou falar aqui, pessoal, não é baseado no meu gosto pessoal, mas sim em dados científicos, tá? Então, vamos lá. O que é um veículo flex? Primeira coisa que a gente precisa entender, um veículo flex, na teoria, é um veículo que ele pode usar gasolina pura, ou no caso do Brasil, nosso gasoálcool, né, que é a mistura de gasolina com etanol, e o etanol puro, ou a mistura dos dois em qualquer proporção, ok? Então, isso aí já tira fora aquela ideia que muitas pessoas falam, não, flex é álcool ou é gasolina. Não, ele não é álcool gasolina. Ele é álcool, gasolina ou a mistura dos dois em qualquer proporção, tá? Então isso é que define um veículo flex. Porém, nós temos que entender uma questão bastante interessante. Pessoal, a gente precisa entender, levar em consideração que o Brasil é um mercado consumidor de automóveis que está em torno de 3%, ou seja, mais ou menos de todo veículo fabricado no mundo inteiro, algo em torno de 3% é vendido, fabricado ou comercializado no território nacional, tá? Então, pessoal, tem um detalhe bastante interessante, tá? É a questão da utilização do etanol como combustível, uma coisa exclusiva do Brasil. Por quê? Nós somos um dos poucos países do mundo que consegue utilizar, consegue fabricar, produzir etanol em larga escala com um preço acessível, com um preço competitivo com a gasolina, tá? Então,
nós temos essa questão, é um mercado bastante exclusivo. A nossa gasolina, como eu já falei em outros vídeos, ela é diferente, tá? Da gasolina do resto do mundo, principalmente se eu comparar com a gasolina americana ou com a gasolina europeia. Então é um mercado que ele é bastante diferente. No entanto, nós representamos apenas 3% do mercado nacional. Então, a gente tem que entender que não existe um carro, pelo menos nos dias de hoje, um veículo produzido, projetado para o mercado brasileiro. Olha, esse motor foi desenvolvido para o mercado brasileiro, esse carro foi desenvolvido para o mercado brasileiro. Não, o que nós temos são veículos mundiais, como o Corolla, por exemplo, que é comercializado no mundo inteiro, entre outros veículos, Jeep Compass, né, que é comercializado no mundo inteiro, entre vários outros veículos. Na verdade, hoje os veículos eles são veículos mundiais, tá? Então, o que nós temos aqui no mercado brasileiro? Nós temos uma adaptação de um veículo mundial para um território que tem algumas diferenças, né, principalmente em relação à utilização de combustível. Então, quando a gente pega, por exemplo, um HB20 Flex com injeção direta, é um veículo que inicialmente ele foi projetado para trabalhar com gasolina, única e exclusivamente com gasolina, e aí então esse motor ele foi adaptado para poder trabalhar com etanol e gasolina, ou seja, na modalidade Flex, tá? Então, o que nós temos no mercado é isso, não existe uma exclusividade. Então, dentro da adaptação, a gente já acredita que nós vamos ter algumas diferenças, alguns problemas em relação a isso daí. Tudo bem? Então, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Segundo ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração, o etanol ele tem um comportamento químico bastante diferente da gasolina. Apesar dele ser um hidrocarboneto, apesar dele ser um combustível, apesar dele substituir a gasolina em muitas ocasiões, muitos casos, ele é um combustível que ele tem um comportamento diferente. Um deles é que o etanol ele é muito mais corrosivo do que a gasolina. A nossa gasolina também ela não fica muito atrás em termos de corrosão, mas ainda assim o nosso etanol ele é muito mais corrosivo do que a gasolina, porque ele tem alguns produtos que acabam sendo criados junto dele. Então, no processo de fabricação do etanol, acaba se gerando substâncias químicas que estão presentes no etanol, que não dá para ser tirado dele, e que acabam sendo corrosivas, elas acabam sendo prejudiciais para os metais, tá? Entre eles nós temos os cloretos, os acetatos e, claro, a presença da água também. Então, pelo menos essas três substâncias, elas são corrosivas para os metais, tá? Então, claro, quando nós pegamos um veículo flex, os componentes que têm contato com o combustível, eles sofrem alteração, eles foram alterados para poder resistir um pouco mais a essa corrosão. Mas ainda assim, vocês concordam que se eu conseguir, se uma empresa ela consegue melhorar o desempenho de uma peça para ela sofrer menos corrosão com etanol, vocês concordam comigo que com a gasolina ele vai trabalhar melhor ainda? Então eu melhorei a peça para ela poder suportar o etanol, eu melhorei a peça para ela poder trabalhar muito bem com o etanol. Então se eu conseguir esse ponto, obviamente com a gasolina vai ser melhor ainda, uma vez que a gasolina é menos corrosiva. Então, em termos de durabilidade, por exemplo, eu melhorei a durabilidade da peça para trabalhar com etanol, então se eu estiver trabalhando com gasolina, vai ser melhor ainda a durabilidade dessa peça. Então, tenho que levar em consideração isso, que sempre o corrosivo, mesmo que aquele material está parcialmente protegido, que nunca é totalmente protegido, eu vou ter uma durabilidade melhor quando eu utilizo a gasolina. Bom, então quais componentes vão sofrer com a presença do etanol, tá? Então, primeiro deles, vamos começar aqui a bomba de baixa pressão, tá? A bomba que nós chamamos bomba de baixa. Isso daqui vai lá no tanque de combustível do veículo, vocês podem ver, é muito parecida com a bomba de combustível do veículo de injeção indireta, tá? Dá até para confundir em alguns casos uma com a outra. Então nós temos aqui o cartucho interno, ele está aqui no meio, que ele faz o bombeamento. Então ele é metálico, tem lá ferro, cobre, entre outros tipos de metais. Eles têm um tratamento para poder suportar a corrosão do etanol, mas ainda assim ele sofre, acaba sofrendo uma certa corrosão, porque, como falado anteriormente, o etanol ele possui algumas substâncias que são altamente corrosivas, então ele tem a vida útil diminuída também. Então a primeira peça que sofre aqui com esse problema é esse daqui. A segunda peça que sofre, e essa daqui sofre de verdade,
tá? A bomba de alta, essa daqui é a bomba de alta pressão. Então essa daqui tira o combustível do tanque, bombeia até essa daqui, e é necessário essa bomba de baixa aqui, pessoal, para a gente não pode ter nenhum tipo de bolha de ar no sistema, porque senão danifica esse componente aqui. Então a bomba de alta ela pode se danificar. Então é a segunda peça que sofre muita corrosão, muito problema de alta. Por quê? O álcool está constantemente parado aqui dentro. Então, quando você para o teu veículo, que ele ficou lá parado de um dia para o outro, 2 dias, uma semana, esse etanol está aqui dentro e ele está causando alguma corrosão aqui dentro. E por mais resistente que esse material seja, ele vai sofrer alguma corrosão. Então, esse aqui é o segundo componente, que sofre bastante. E, obviamente, o terceiro componente, e é o que vai trazer realmente problema grave para a gente, a válvula ejetora ou bico ejetor, como nós chamamos popularmente, tá? Então esse daqui ele vai sofrer bastante problema. Professor Moisés, mas o senhor falou que esse daqui é o que vai realmente trazer problema pra gente? Bom, esse daqui sim, vai trazer muita dor de cabeça. Esse daqui é o problema grave. Por quê? Essa daqui, se ela der problema, simplesmente o veículo para de funcionar e tá tudo bem. Essa daqui, se der problema, o veículo para de funcionar e tá tudo bem. Então, o defeito se estanca nela. Se ela parou de funcionar, o problema que você vai ter é o veículo que não vai entrar em funcionamento. Mas a válvula ejetora, quando ela apresenta problema, eu posso ter um agravamento por causa desse problema. Por exemplo, vamos pegar situações aqui. Na melhor das situações, ela trava fechada. Ela travou fechada, ela não vai ejetar combustível, o veículo vai ficar falhando. Aquele cilindro não vai funcionar. Se for um veículo 3 cilindros, vai funcionar com 2 cilindros. Se for 4 cilindros, vai funcionar com 3 cilindros. O veículo vai ficar falhando, vai ficar difícil de conduzir. Muitas vezes você vai ter que chamar um guincho e tá tudo bem. Esse daqui é um dos menores dos problemas. Apesar de ser um problemão, é um dos menores dele. Mas vamos pegar as outras duas situações que pode acontecer. Ele pode travar aberto, tá? Então, por causa da corrosão interna, a agulha não consegue se movimentar e ele trava aberto. Se ele trava aberto, eu posso ter problema de calço hidráulico, e aí eu perco o motor, é perca total no motor, porque ele vai entortar a biela, pode quebrar o bloco do motor, pode causar defeitos graves, né, no motor ali, algumas vezes danos irreparáveis no motor, tá? Também, além disso, pode ocasionar em menor escala, se ele travou aberto, mas não tão aberto assim, ele pode causar contaminação do óleo lubrificante, e aí então eu vou ter a diluição do óleo lubrificante, ele vai perder viscosidade, ele não vai conseguir fazer o filme de proteção, o filme de lubrificação, e aí por consequência eu vou ter danos no motor por falta de lubrificação. Então o motor ele pode fundir, ele pode esbielar, ele pode ter vários problemas, pode detonar ali um pistão, uma camisa, ou vários por falta de lubrificação, porque o óleo foi contaminado pelo combustível, mesmo que seja um etanol, tá? E além desses problemas também, claro, vou ter o motor falhando, alto consumo de combustível, pode danificar o catalisador por contaminação, pode danificar o sensor de oxigênio, principalmente o primeiro sensor de oxigênio, que é o pré-catalisador, pode ser danificado porque a válvula ejetora travou aberta, tá? E aí, se eu tiver ela parcialmente fechada, também o que pode acontecer? Ela não conseguir esguichar toda a quantidade de combustível que teria necessidade. Quando ela está parcialmente obstruída, o que eu vou ter? Eu vou ter uma mistura pobre num determinado cilindro. Se eu tenho uma mistura pobre, eu vou ter um aumento de temperatura. Se eu tenho aumento de temperatura, eu tenho lá o problema de queimar a lubrificação naquele cilindro, e aí o pistão começa a trabalhar em seco ali junto com o cilindro. E também eu posso ter um pistão que fure a cabeça do pistão por superaquecimento, eu posso ter danos ali na válvula, eu posso ter dano na junta, então eu posso ter um dano localizado no motor por causa de uma válvula que ficou parcialmente entupida, ela não consegue ejetar todo o combustível que deveria ejetar. Então veja que o menor dos problemas é quando ela trava totalmente fechada, porque se ela jogar muito combustível ou pouco combustível, eu vou ter problema sério no motor. Aqui na Aliança, né, na oficina Aliança, nós pegamos um carro algum tempo atrás, há poucos dias atrás, na verdade, com motor, um veículo relativamente novo, 45 mil quilômetros, salvo engano, que precisou ser retificado o motor inteiro, porque um dos bicos injetores, uma das válvulas injetoras estava com problema. Então teve quebra de anel por falta de lubrificação no cilindro, porque a válvula injetora estava com problema, então ela causou ali uma limpeza no cilindro, tirou a lubrificação do cilindro,
e por consequência teve a quebra do anel e teve outros problemas, acabou riscando camisa, então teve que ser feito a retífica do motor, foi um prejuízo bastante elevado por causa de uma válvula ejetora. Então, nós temos aí também a questão desse dano que pode acontecer na válvula ejetora. Então, qualquer um deles aqui vai te trazer transtorno, mas o pior que mais vai te trazer transtorno é a válvula ejetora. E claro, por infelicidade, né, como tudo que tem que dar errado, dá errado, o que acontece? Qual que é o que dá mais problema? Válvula ejetora. Tá? Normalmente, às vezes estraga 2, 3 válvulas ejetoras, a pessoa continua persistindo ali no problema, e aí que vai estragar uma bomba de alta, uma bomba de baixa. Então, o primeiro cara que sofre as consequências do etanol são as válvulas ejetoras, e é a que mais traz problema para você, tá? Então, tome bastante cuidado. Pessoal, agora baseado em quê? Bom, isso que eu falei, pessoal, esses problemas que acontecem aqui nos componentes, como eu falei anteriormente, eles acontecem primeiro porque o álcool é extremamente corrosivo, tá? Segundo problema que nós temos também, contaminação com água. Normalmente o etanol ele já tem a presença de água, o etanol ele nunca é puro, ele acaba acumulando um pouco de água nele, mas vocês sabem que existem alguns lugares no mundo que eles colocam um pouquinho de água no etanol para poder ganhar volume, e aí então, por consequência disso, você tem mais água no etanol, que você vai ter um produto mais corrosivo ali dentro da linha de combustível do teu veículo, tá? E isso daí a gente consegue ver também se vocês conversarem com mecânicos que sempre estão pegando os veículos mais novos, com as oficinas, se vocês entrarem em contato com as oficinas aí multimarca, vocês vão ver muito relato do pessoal falar que é constante esse problema. Olha, muitos clientes que usam etanol nesse tipo de veículo acabam tendo problema. Ó, teve um cliente que teve um problema ali com carro com 20 mil quilômetros, já deu algum problema, e eu recomendei ele passar a usar gasolina e nunca mais teve problema. Então, os relatos eles acontecem um monte. Então, por isso que existe tanta discussão. Existe muita discussão nesse meio em relação à utilização ou não do etanol, justamente porque você tem um problema. Porque se você não tivesse problema, não tinha discussão. Tá? Ninguém discute se o pneu tem que ser redondo ou quadrado, porque todo pneu é redondo. Tá? Então, se existe a discussão em relação a isso, é porque realmente traz problema. É como uma correia banhada a óleo, né? Existe discussão porque nós temos o problema decorrente. Então, baseado nisso, pessoal, a gente consegue sim afirmar que o etanol ele tem todas as características para ser problemático com o veículo de injeção direta de combustível e que sim, isso traz problema porque a gente tem os relatos nas oficinas, tá? Então, se você é o proprietário de um veículo com injeção direta flex, o recomendado é que você utilize gasolina e não etanol para você evitar problemas, tá? E você que é dono de oficina, que já é mecânico, ou que é aquela pessoa que conhece de carro, que não trabalha na área como mecânico, mas é um formador de opinião, aquela pessoa que tem um conhecimento melhor do que os amigos, aí sempre algum amigo, algum parente vem perguntar a sua opinião, olha o que você acha disso, olha o que você acha daquilo, então vocês também têm a obrigação de recomendar para as pessoas. Fale sobre esse vídeo, mande esse vídeo para as pessoas, mas expliquem para ela que é melhor ela utilizar gasolina, porque eles vão ter menos problema no sistema do que a utilização do etanol. E como falado anteriormente, pessoal, o que eu estou falando em relação ao etanol não é porque eu não gosto de veículos movidos a etanol ou não gosto de colocar o etanol num veículo flex, tá? Não é por isso, não é nada pessoal com o etanol, mas sim são questões científicas. Como eu falei para vocês, se eu já rodei muito com veículo utilizando etanol, mas se hoje eu comprasse um veículo flex com injeção direta, eu não usaria o etanol mesmo gostando do combustível e mesmo sabendo que é o combustível mais ecológico que nós temos aqui no Brasil, tá? Na verdade, no mundo é o combustível mais ecológico que nós temos, mas para injeção direta, até o momento, não é uma boa opção, porque a adaptação que foi feita no sistema para poder atender o mercado nacional, ela não foi exatamente como deveria, talvez, ou realmente, como disse durante o vídeo, ela até melhorou, mas melhorou tanto que a gasolina acabou se tornando ainda assim uma opção ainda melhor, tá? Então nós temos todos esses fatores. Então, pessoal, espero ter aí esclarecido para vocês de forma definitiva essa questão do etanol, essa eterna briga do etanol que não vem de hoje. No passado já houve essa discussão na época dos carros carburados, tá? Então, provavelmente é uma discussão que nunca vai encerrar. Então, espero ter contribuído aí para vocês, para o conhecimento de cada um de vocês, tá bom?
Se você não deu joinha só pelo fato de eu falar mal do etanol, mesmo gostando tanto, eu acho que nós já merecemos esse joinha aqui no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Nós temos sempre aí vários vídeos, como isso daqui, que esclarece dúvida de forma definitiva para vocês, sem enrolação. Nós vamos direto ao assunto, sem nenhum viés político, sem nenhum viés ideológico, sem ter que puxar para um lado ou para o outro. Nós trazemos aqui uma opinião realmente de quem está no dia a dia de oficina e quem tem conhecimento técnico, tá, pessoal? E também, principalmente, deixe seus comentários aqui, independente se você gostou ou não desse vídeo, deixe seu comentário. Se tem algum assunto que você quer que a gente aborde também, pessoal, deixe aqui nos comentários. Se for possível, nós vamos atender o teu pedido com o maior prazer do mundo. Pessoal, forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.